Irmãos, São Lucas é o evangelista que mais salienta a oração. Ele salienta a oração de Jesus, o quanto ele orava, e ele salienta os ensinos de Jesus sobre a oração. O trecho que nós acabamos de ouvir é um exemplo disso, de como a oração ocupa no nosso lugar, segundo este evangelista, uma posição única e irrenunciável. Ele diz que Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Primeiro, ele fala rezar sempre para que nós vençamos a preguiça. Porque frequentemente nós deixamos a oração de lado. A maior parte dos cristãos não reza direito. É preguiçoso mesmo o cristianismo dos nossos dias. As pessoas não se aplicam. É como um aluno que não estuda, é como um funcionário que não trabalha, é como alguém que não cumpre o seu dever, que não faz a lição de casa. E por isso que deveria ser despedido mesmo, não deveria receber os favores de Deus, porque assim não dá. Não é desse jeito. Nós temos que rezar como alunos aplicados. Assim como um aluno que estuda, que vai lá e faz, etc. Assim como um funcionário caprichoso, cumpre o seu dever, faz o seu trabalho bonitinho, cumpre o seu horário, é zeloso. Nós deveríamos ser assim com a oração. Todos os nossos dias temos os nossos tempos dedicados à oração, prever tudo direitinho, o que a gente reza de manhã, o que reza à noite, quando que nós fazemos uma leitura da Escritura, de um livro devoto, quando nós nos dedicamos à oração mental, à meditação, quando é que nós rezamos o terço, quando é que nós vamos fazer uma visita a Jesus no sacrário, quando é que nós vamos à missa para comungar. Isso devia estar tudo estabelecido no nosso diário, no nosso cronograma de oração. Aí alguém diz, não, mas eu prefiro ser espontâneo. Então eu rezo assim quando me vem vontade. Aí acontece que não vem vontade nunca, porque a pessoa não tem fé e está vivendo como um animal, aí não vai vir vontade de orar mesmo. Vem vontade de ver televisão, vem vontade de assistir vídeos na internet, vem vontade de tanta coisa, mas de rezar não vem nunca. Claro, óbvio. Do mesmo jeito que você não fica em casa esperando a comida chegar, você vai ao supermercado fazer compras, e quando dá a hora do almoço você almoça, quando dá a hora da janta você janta, quando dá a hora do café da manhã você come. Do mesmo jeito que você faz as suas mais normais obrigações, a oração precisaria estar ali, porque nós temos que rezar sempre. Sempre significa com absoluta diligência, sem preguiça. Mas ele diz mais, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, para mostrar como é que nós temos que ser perseverantes. Não basta rezar sempre, é preciso rezar sempre, perseverando na oração. Por quê? Porque a oração se consegue nela se progredir insistindo. Como o nosso Senhor disse, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Se nós não insistimos,
E não é simplesmente para insistir pedindo coisas, né? Tipo, Deus me dá um carro novo. Não é isso. É insistir pedindo Deus. É insistir pedindo a graça de conhecê-lo, a graça de amá-lo, a graça de ter intimidade com Ele, a graça de vê-lo falando conosco, a graça de estar verdadeiramente sensível ao Espírito Santo. Nós temos que perseverar anos a fio, pedindo, insistindo. Então a graça começa a brotar dentro de nós como um rebento, vai surgindo, vai aparecendo. Jesus conta a parábola de uma viúva que ficou insistindo com o juiz, que era injusto, era iníquo, até que este juiz lhe deu aquilo que ela queria. Então Nosso Senhor diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele. Olha a expressão de Jesus, né? A oração como um grito que sai das entranhas. Não é um grito do ponto de vista sonoro, é um grito porque sai como um gemido do mais profundo da alma, com a manifestação de uma necessidade urgente, absolutamente inadiável. Deus não fará justiça, Deus não nos atenderá, a nós que gritamos por Ele. Jesus faz outra pergunta retórica: será que vai fazê-los esperar? Ou seja, essas almas que são decididas, que são aguerridas na oração, que entenderam como funciona a oração, que investem tudo rezando e que vão lá diante do Senhor, insistem, gritam, clamam, falam, gemem, choram, forçam, interpelam. A essas Ele não faz esperar. Jesus diz: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Deus tem gosto de atender apressadamente as nossas orações. Ele é um pai que não quer ver os seus filhos esperando. Então nós perguntamos: por que é que então eu estou esperando há tanto tempo? Ora, cadê o grito? Cadê a insistência? Cadê a constância? Onde está a perseverança? Porque as pessoas são assim. A gente pede, vamos orar por uma causa. As pessoas oram uns dias, depois aquilo cai. As pessoas esquecem. Por que esquecem? São preguiçosas, porque não têm fé, porque são inconstantes, porque não têm perseverança, porque não aprenderam ainda o que é oração. E muitos deixaram o bastão da oração cair nessa geração. Muitos. Me lembro de anos atrás, de décadas atrás, em que havia homens e mulheres que tinham um dom da oração, que era uma coisa extraordinária, que eles mobilizavam pessoas para orar. E havia um clamor, uma urgência, uma necessidade, um mover de oração, em que as pessoas iam, oravam, até que tudo se manifestava, até que as coisas se realizavam. Jesus diz: o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Se Jesus voltar numa crise como a que nós estamos vivendo nessa pandemia, ele não vai encontrar fé, não. O que ele vai encontrar é um monte de gente caída pelos caminhos, que não tem mais força de orar, porque sucumbiu ao poder da carne, ao peso da carne. Há uma conversão que precisa ser feita. Nós precisamos nos converter ao chamado de Deus para sermos casa de oração, para nos definirmos enquanto igreja como casa de oração. O livro da sabedoria, na primeira leitura, diz: quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso,
a tua palavra onipotente vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável, defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingiu o céu. Esta é a força da palavra que sai da boca de Deus. Ela é onipotente, diz o livro da sabedoria. Ela é uma espada afiada, e aqui concorda com o autor da carta aos Hebreus. Ela leva o decreto irrevogável dele. Ela é a nossa defesa. Ela enche tudo de acordo com os propósitos. E da terra, ela atinge o céu. Nós não precisamos de grandes coisas. Nós só precisamos de Deus e de uma palavra. Apenas isso. De Deus e de uma palavra. Uma palavra na qual nós nos firmamos. Uma palavra na qual nós nos apoiamos. Uma palavra em que nós nos fundamentamos. Uma palavra que para nós é um calço. E que nos faz estar como Moisés no alto do monte, com as mãos erguidas, intercedendo, clamando, orando. Até que aconteça. Até que se faça. Até que o Senhor se manifeste, até que Ele realize os seus propósitos, até que Ele seja honrado, até que a sua glória se manifeste. Queridos irmãos, se o Filho do Homem vier hoje, o que Ele encontrará? Uma igreja queimando de oração ou uma igreja acomodada dentro de suas casas? Que Ele tenha misericórdia de nós. E que Ele envie sobre a nossa geração um espírito de súplica, porque é urgente. Nós precisamos recuperar o chamado. Nós temos a necessidade de voltarmos à posição original, a sermos os guardiães deste decreto divino, de sermos, ainda nesses dias, uma casa de oração.